Nós vamos ler apenas o versículo, aleluia, da Bíblia Sagrada. Está no Salmo de número 46. Pastor Mauro César Guerreiro, que nós já conhecemos há algum tempo, né? E a gente tem assim uma amizade muito forte, graças a Deus. Bem como também seus pais, anciãos da casa de Deus. E nós sentimos alegria de estar aqui nessa noite, amados. Salmo número 46. Quem encontrou, por favor, diga amém. Amém. Se alguém não encontrou, ele me ajude. Todos encontraram, né? Amém. O primeiro versículo diz assim, irmãos: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nessa noite bendita e gloriosa, Pai, por esta porção da Bíblia Sagrada, que é a expressão da tua vontade. Que o Senhor nos conceda nesta noite, Deus, ser edificada a nossa vida pela mensagem que estará sendo ministrada. É necessário que desapareça, mas que tu cresças, ó Deus, e apareça e fale a tua igreja segundo a tua vontade, no nome de Jesus. Amém, amados? Podem sentar. Aleluia. Irmãos, para quem não me conhece, o pastor Davi, siga o Senhor ali na 107, o pastor Josué, e nós louvamos a Deus em poder, nesta noite, compartilhar com os irmãos acerca desse trabalho, da mensagem, da palavra de Deus sendo anunciada, da adoração sendo prestada ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Vamos para o glorificar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Velho Testamento é um celeiro de grandes lições espirituais, e nós louvamos a Deus quando temos a oportunidade de falar acerca da palavra de Deus. Meus queridos, nesse texto que nós lemos aqui, nós observamos que o salmista ele revela três grandes qualidades do nosso Deus. Aleluia. E nós vamos trazer uma mensagem subordinada ao tema: a segurança daquele que confia no Senhor. Amém? Você pode falar para quem está do seu lado? A segurança daquele que confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, amados, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e está apta para discernir as intenções e pensamentos que se projetam no coração do homem. Louvado seja Deus. Eu não conheço a vida de nenhum dos irmãos aqui, a menos do pastor e da sua esposa, e de forma bem superficial, mas o Espírito de Deus conhece o mais profundo da sua vida e da minha. E tudo que o Senhor está nos revelando nessa noite, para esta noite, nesta igreja, é porque a igreja precisa ouvir, de alguma forma ou de outra. Você veio aqui porque o Espírito de Deus moveu você até este lugar, e Deus quer falar contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Salmos número 46. O salmista diz: Deus é o nosso refúgio, primeira qualidade, e fortaleza, segunda qualidade, terceira, socorro bem presente na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós contextualizamos a Bíblia, quando nós pegamos esse versículo e procuramos apoio em outros versículos, nós conseguimos então visualizar as três ações provedoras de Deus na vida do seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Que ação é essa? Deus como refúgio, queridos amados irmãos, ele diz o seguinte: Deus como refúgio. Nós vemos que o salmista declara com alta convicção que Deus é refúgio da sua vida. Quando nós abrimos a Bíblia em Salmo de números 91, a partir do primeiro versículo, está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Senhor. Isso fala de refúgio, de proteção. À sombra do Onipotente descansará. Certa feita, Jesus, olhando para Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, você que mata profetas, quando
proteção, amados. Louvado seja o nome do Senhor. O gavião, ele respeita o pintinho que está debaixo da asa da mãe, da galinha. Mas se ele sair um pouquinho, ele dá um voo rasante, só uma pegada, ele acaba com a vida daquele pintinho. Aí Jesus disse isso olhando para Jerusalém. E eu vejo, contextualizando agora no texto que nós lemos, que Deus é o nosso refúgio de forma maravilhosa. Louvado seja Deus. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, quando vamos para a nossa vida no altar de Deus, quando procuramos servir ao Senhor, quando procuramos delegar a Deus a nossa vida, trazer de Deus a proteção sobre a nossa vida, nós estamos seguros, meus amados. Eu creio que a igreja do Senhor, ela desfruta da sombra onipotente do Senhor. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Mas o que acontece com alguém que não desfruta dessa paz interior, não desfruta dessa proteção? Olha, Deus como refúgio, irmãos, Ele tem algumas qualidades como refúgio, Ele tem algumas qualidades como socorro, como fortaleza. E Deus como refúgio, quando nós analisamos a Bíblia e procuramos contextualizar a Bíblia, nós vimos isso em várias situações, de alguns fatos que aconteceram no passado, que evidencia que Deus verdadeiramente é o nosso refúgio. A Bíblia diz que Deus como refúgio, primeiro, Ele protege do inimigo. Grave bem isso, Deus como refúgio protege-nos dos nossos inimigos. A Bíblia diz no segundo livro dos Reis, capítulo 6, dos versos 1 a 17,